Como reverter uma demissão por justa causa? Se você quer saber e entender, fique nesse vídeo até o final. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você está no canal Conversa Legal. Eu sou Augusto, sou advogado e aqui nós tratamos de assuntos variados, todos do seu interesse. Porque lembre-se, quem sabe seu direito sabe mais. Bom, primeiramente vamos aqui esclarecer de uma forma objetiva o que é a demissão por justa causa. É a pena capital que pode ser aplicada sobre o empregado. É a pena máxima que pode ser aplicada quando o empregado comete uma falta grave. É como se fosse um cartão vermelho multiplicado por 10. Essa é a justa causa. O artigo 482 da CLT, ele explica as situações em que é cabível esse tipo de demissão. E quais são essas situações? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Ato de improbidade, que é desonestidade. Então, o empregado praticou um ato desonesto. Por exemplo, apresentou um documento falso na empresa, um atestado médico falso. Pode resultar numa justa causa. Outro ato de desonestidade muito claro. O empregado roubou alguma coisa da empresa, praticou um furto ou um roubo. É uma situação grave que quebra a confiança com a empresa. Então é passível de uma demissão por justa causa. O que mais? O caso, por exemplo, do empregado desidioso. O que é o empregado desidioso? É aquele empregado relaxado, relapso, preguiçoso, que não faz as tarefas, que falta sem justificativa. Esse é mais um caso que pode se enquadrar numa demissão por justa causa. O caso do empregado que ele xinga um colega de trabalho ou xinga o chefe, perde a linha, vira a mesa, fala um monte de palavrão, ou o empregado que agride um colega de trabalho. Então saiu lá nas vias de fato contra um colega ou contra o chefe, caso passível de demissão por justa causa. Outro exemplo, o empregado que vai trabalhar embriagado ou sob efeito de drogas, então bêbado ou drogado. Outra situação, a lei traz uma situação interessante que não é muito comum, mas a lei traz. É o caso do empregado que trabalha e ao mesmo tempo ele pratica jogos de azar na empresa. Então, por exemplo, a pessoa trabalha e decide fazer jogo do bicho durante o trabalho. Isso não é comum, esse caso, mas também é uma situação prevista na lei. E algumas outras situações que eu não vou enumerar aqui. Mas você entendeu que a justa causa é uma situação grave, é uma falta grave do empregado, que tem por consequência uma penalidade grave. E qual é essa penalidade? A principal penalidade é no recebimento das verbas rescisórias. Então, na justa causa, o empregado é mandado embora, é dispensado e não recebe todas as suas verbas rescisórias. Ele recebe apenas os dias trabalhados, que a gente chama de saldo de salário, e férias vencidas na empresa se ele tiver. Só isso. E o que ele perde? Perde muita coisa. Perde aviso prévio indenizado, 13º salário, a multa de 40% sob os depósitos do fundo de garantia, ele perde seguro-desemprego, ele perde a própria possibilidade de levantar o fundo de garantia dele, que vai ficar preso na caixa por um tempo. Então essas são as penalidades, além do que o empregado que é dispensado por justa causa, ele provavelmente não vai ter uma boa referência dessa empresa, ele não vai ter uma carta de referência, e se uma outra empresa for contratá-lo e decidir ligar lá na empresa anterior para buscar informações, certamente ele não terá boas referências sobre a sua passagem por aquela empresa. Diante de uma demissão por justa causa, só existem duas situações para a gente avaliar. Se essa demissão foi correta, foi merecida àquele empregado na forma da lei ou não. Na primeira situação, se foi uma situação
em que o empregado realmente cometeu a falta grave, ele sabe que ele errou, ele sabe que ele praticou aquela infração, ele sabe que realmente ele pisou na bola, digamos assim. Nesse caso não há o que ser feito e o empregado vai ter que assumir as consequências do seu ato. É como uma regra do Código Penal. Se você infringir uma regra, tem a sanção, tem a consequência. Então, nesse caso, o empregado tem que aceitar, vai ter que entender isso aí como uma forma dele melhorar, para ele não cometer novamente aquele erro. Então, ele vai ter que entender isso até como uma maneira de evolução à sua profissão, de desenvolvimento profissional e pessoal, para não cometer aquilo novamente e segue em frente. Mas temos a outra situação em que a justa causa ela é indevida. A empresa fez isso propositalmente, ela cavou uma justa causa. Para quê? Algumas empresas, infelizmente, fazem isso, elas criam uma situação, uma maquiagem para aplicar uma justa causa, para poder economizar no pagamento das verbas rescisórias. Então, por exemplo, a empresa XPTO quer dispensar um empregado. A rescisão dele, ela sabe que vai custar uns 10 mil reais. Aí a empresa, nesse exemplo, mau caráter, ela fala, poxa, o que eu vou fazer? Já sei, vou dispensar por justa causa, porque aí a demissão dele vai me custar 2 mil reais, ao invés de 10. Então já economizou 8 mil reais. Então existem algumas empresas, são poucas, ainda bem, mas que ela tem essa prática de tentar criar uma situação para dispensar por justa causa. Você já deve ter ouvido falar de alguém que trabalha numa empresa e diz assim, lá eles só mandam embora por justa causa. Qualquer coisa da justa causa. Faltou um dia, 2, justa causa. Qualquer situação, eles querem fazer dessa maneira. Para esses casos, existe o remédio legal, que eu vou explicar agora então, o que fazer nesse tipo de situação. Mas antes de eu explicar, se esse conteúdo é relevante para você, se essa informação é importante, eu quero te pedir uma coisa. Deixa agora o seu joinha, o seu like aí. Faça sua inscrição agora, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu que você sabe que precisa dessa informação. Faça isso agora. Já se inscreveu? Então vamos continuar. Se a justa causa foi aplicada incorretamente, se você tem dúvidas sobre o que aconteceu, se você não compreendeu nada, primeira coisa, busque informações com a empresa, tente conversar e entender o que aconteceu. Se não ficar claro, se você não ficar convencido, você vai precisar de um advogado. Procure um advogado de sua confiança, porque o único caminho nesse caso, a única possibilidade será ingressar com uma ação judicial para pedir a anulação dessa justa causa e a reversão para uma dispensa comum, aquela em que você receberia todos os seus direitos. E uma observação importante. Nesse tipo de caso de justa causa, é muito comum que a empresa ela apresente ali para você algum documento para você assinar. Existem casos que as empresas elas criam ali uma confissão, uma declaração de uma confissão em que o empregado confessa que fez algo errado, uma falta grave e pede gentilmente para ele assinar aquilo. Leia tudo antes de assinar. Se realmente você concorda com aquilo aconteceu, você vai assinar. Mas se você não concorda com aquilo, se aquele documento tem informações que não são verdadeiras, que são falsas, não assine. Parece bobagem, mas não é. Muita gente assina documento confessando uma situação grave e aí depois diz assim, mas eu não fiz aquilo. E a justiça diz, mas você assinou até uma declaração. Mas eu não li. Não cola, pessoal. Você assinou, você vai ser responsável por aquilo que assinou. Não adianta dizer não li, não sabia. Isso não cola mais, isso não funciona. Então fique atento com o que você assina. Conversando com o advogado, ele é a pessoa certa que vai verificar a sua situação. Ele vai avaliar o que aconteceu, você vai contar para ele e você precisa ser verdadeiro. Conte o que aconteceu. Ele vai querer saber o seu histórico na empresa. Você tinha um histórico bom? Um histórico limpo? Nunca teve nenhum problema?
Ou o seu caso é daquele empregado que já tem um histórico negativo, que já recebeu advertências, que já recebeu suspensão, porque cada caso é um caso. Uma coisa é o empregado que nunca teve problema nenhum e tomou de cara uma justa causa, ou aquele que já tem um histórico negativo. Então tudo isso aí tem o peso, tudo isso aí tem que ser avaliado. Então você vai contar o que aconteceu, vai falar do seu histórico. O advogado vai verificar também a proporcionalidade do que aconteceu e da justa causa. Porque eu disse aqui para você que justa causa tem que ser uma situação grave. Não pode ser, por exemplo, o caso de um empregado que faltou um dia ou dois. Faltei um dia ou dois e já tomei uma justa causa. Está errado. Então tem que haver uma proporcionalidade. Isso o advogado, repito, é a pessoa certa para avaliar cada situação e para verificar se cabe entrar na justiça e pedir a reversão ou não. E no processo, o juiz vai fazer essa mesma avaliação que eu mencionei que o advogado faz. Então ele vai considerar todos esses pontos que eu falei. O histórico do empregado, a falta que aconteceu, se foi realmente grave, o suficiente para ser uma justa causa ou não. Então ele vai sopesar todos esses elementos. E veja bem, uma vez entendido que a justa causa foi aplicada incorretamente, a justiça anula aquilo e condena a empresa a pagar todas as verbas rescisórias com juros e correção monetária. Há casos em que a justiça, o judiciário, condena também numa indenização por danos morais, por todo o prejuízo moral, o sofrimento que aquilo causou ao empregado. Minha opinião pessoal: no escritório, no exercício da advocacia, eu já vi vários casos. Eu já vi a pessoa que me trouxe uma situação e eu disse, olha, aqui realmente foi correta a aplicação da justa causa e não tem o que ser feito. Não tem nem como entrar com ação. Já passei por esse tipo de situação. A pessoa geralmente fica chateada em alguns casos, mas isso acontece. Também já vi outros casos de justa causa aplicada incorretamente, em que a gente no escritório, nós ingressamos com ação judicial e foi revertido. Já tive casos assim, por exemplo, contra bancos, em que foi revertido, o empregado recebeu todos os pagamentos. Já tive caso em que ingressamos e a empresa veio e fez um acordo, e ali nós entendemos que era o melhor caminho, então resolvemos através de um acordo. Então eu já vi vários tipos de situação, da justa causa correta e daquela indevida que foi revertida judicialmente. Conclusão geral: para você empregado, fique atento, conheça seus direitos como você está fazendo aqui, busque informação, seja um empregado inteligente. Cuidado com as suas práticas na empresa, cuidado com o que você faz, com seus comportamentos, com suas atitudes. E fique atento também ao seu empregador, ao que seu empregador faz, o seu chefe, a empresa no geral. E para você, empregador, o recado é: você quer dispensar o empregado por justa causa? Você pode fazê-lo, mas faça corretamente na forma da lei. Verifique se o caso se enquadra lá na regra do artigo 482 da CLT, se enquadra corretamente, você tem as provas certas, você chegou a fazer uma apuração ali interna administrativa. Verifique tudo isso para você fazer uma justa causa correta que não vai ser revertida depois. E de preferência, busque orientação também com um advogado da sua confiança. Bom, agora eu quero saber de você. Você conhece alguma história de justa causa, de alguém que passou por isso, ou você mesmo passou por isso, precisou ingressar com ação judicial? Conte aqui pra gente nos comentários. Eu terei prazer em ler e responder a todos, eu e minha equipe. Agradeço se você chegou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. E se a gente puder te ajudar de alguma maneira, no descritivo do vídeo aqui tem os nossos contatos, os contatos do nosso escritório. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Grande abraço e tchau.